Muito bom dia, meus caros estudantes de segundo ano de ensino médio integrado do Instituto Federal Catarinense, Campos Videira. Hoje, segunda-feira, 6 de abril, 20º dia de quarentena e afastamento social. Venho aqui fazer essa videoaula para vocês, para a gente encaminhar um pouco das nossas atividades remotas. Basicamente, neste vídeo vocês vão encontrar uma recapitulação do que a gente estava trabalhando em sala de aula, uma breve palavra sobre o plano de atividades remotas, uma palavra mais explicativa sobre o guia de atividades, que é, já friso de início, o principal documento que vocês devem ter acesso. Depois sobre como proceder dentro do sistema SIGA-A, que é o sistema institucional e o qual eu sempre vou usar para dar início às nossas atividades e para dar fim às nossas atividades. E depois vou falar propriamente do conteúdo que vocês deverão abordar aí, trabalhar nas suas casas de forma remota. Então vamos lá. Primeiro tópico. Recapitulando. Se vocês forem lembrar das aulas presenciais, a gente estava lidando, com filosofia dentro da Idade Média, ou seja, o nascimento da filosofia, o surgimento da filosofia no período medieval. E a gente viu que o grande problema dos filósofos, cientistas, teóricos, era tentar resolver a relação conflituosa entre fé e razão. Dentre os medievais, então, surgiram lá 3 possibilidades de resposta da relação entre fé e razão. Vamos recapitular elas. Primeiro, creio para entender, entendo para poder crer, creio e me basta. Nós nos dedicamos a responder, a tentar entender aquele grupo de filósofos que tentou responder a pergunta creio para depois entender. O movimento filosófico que abordou isto foi a chamada patrística, os padres da igreja. Eles tiveram que resolver questões como pecado original, tiveram que resolver questões como a Santíssima Trindade, tentar resolver questões sobre a relação tempo e eternidade, para dar um sentido racional à sua crença. Isso tudo a gente trabalhou dentro da sala de aula, com várias atividades, e já quero salientar aquelas turmas que foram encaminhados trabalhos coletivos. Está cancelado os trabalhos coletivos que a gente fez em sala de aula. Ponto. Então essa foi a recapitulação. Vamos então agora às atividades remotas. As atividades remotas, elas começam com um plano de atividades remotas, que foi a forma como o Instituto resolveu proceder para mais ou menos dar um norte para os professores. Então o plano, bem rapidamente, que eu propus para vocês é o seguinte. Então, vou ler aqui. O método dos recursos didáticos e as tecnologias. Então, o professor se propõe a leitura de artigos, análise de videoaulas, análise de documentários e participação nos fóruns do SIGA e postagem de trabalhos. Tudo mediado, saliento para vocês, com a plataforma SIGA-A, o canal do professor do YouTube, que vocês deverão depois se inscrever, e os fóruns de dúvidas e de postagem de trabalhos que estão lá no SIGA-A. O objetivo dessas atividades são 2. O professor estabeleceu, portanto, 2 objetivos. Quais são eles? O primeiro, conhecer e avaliar o processo de construção do conhecimento no âmbito da filosofia escolástica. E o segundo, conhecer e analisar a história da filosofia dentro da Idade Média tardia. Então, os conteúdos são basicamente os principais períodos da história da filosofia dentro da Idade Média, quais sejam eles, a patrística, que a gente já abordou em sala de aula, e a escolástica e seus problemas, que nós vamos ver na frente. Então, esse é o meu plano de atividades remotas, segunda parte desse vídeo. Vamos à terceira parte desse vídeo, que é o guia de atividades, que é o principal documento que vocês devem acessar no SIGA-A. Então, primeiro, há um conjunto de materiais obrigatórios que vocês devem acessar nesse material. Então, primeiro material que vocês devem ter acesso é esta videoaula
E eu já saliento que esse guia ele está na descrição da videoaula no rodapé do vídeo do YouTube. Então, vão acessar essa videoaula, tentar entendê-la, compreendê-la e ver a descrição do guia do estudante, que está, além de estar no SIGA, está na descrição da videoaula. Depois vocês vão ver o segundo vídeo, que é uma videoaula também de um colega professor, cujo título é Metafísica Escolástica, o problema dos universais. Vocês encontram o link ali para videoaulas, basta clicar. Terceira atividade obrigatória, o terceiro material de acesso obrigatório. Vocês vão clicar em um link ali que vai encaminhar vocês para uma dissertação de mestrado, cujo título é O Problema dos Universais no Medievo, o Nominalismo de Ockham e a Passagem da Ontologia à Lógica, da professora Laís Rodrigues de Souza, né? Vocês não vão ler toda uma dissertação de mestrado. Vocês vão ler apenas, deixe-me ver, um conjunto de 14, 15 páginas, a partir da página 48, né? Onde tem o título lá, Nominalismo de Rosselino. Então, a partir do 2.11, Nominalismo de Rosselino, vocês começam a leitura de vocês lá na página 48 e seguem essa leitura até a página 66. Tem o link ali, basta vocês clicarem. Então, recapitulando aqui, três materiais de acesso obrigatório. Esta videoaula do professor Sérgio, depois a videoaula Metafísica da Escolástica e um trecho da dissertação de mestrado que trata sobre o conteúdo que vocês vão desenvolver de forma remota. No SIGA, Sistema SIGA, Sistema Institucional. Primeira tarefa de cada estudante do segundo ano do ensino médio é acessar um fórum de dúvidas da sua turma e deixar um ok. Por que isso? Porque é a forma que o professor achou de acompanhar, de ver quantos alunos estão acompanhando de fato as atividades. Então, você acessa o fórum, clica lá no fórum de dúvidas e deixa seu ok. Professor, estou aqui vendo o seu material. Aí no SIGA, tem um fórum lá, né, que tenta sanar a grande questão que é o debate, a discussão, né? A gente sabe que filosofia é debate, é discussão, é troca de ideias. Lá tem o segundo fórum, que é o fórum O Problema dos Universais. Há um texto introdutório lá de Guilherme de Ockham, ou de Pedro Abelardo, que tem uma passagem e vocês vão tentar responder aquela passagem lá, como vocês compreendem, etc. Tem um encaminhamento lá. No SIGA, há uma avaliação. O professor cadastrou uma tarefa, cujo título é Postagem do Trabalho Avaliativo, que tem peso 3. Então, após você ver a videoaula, após ver a outra videoaula lá com conteúdo, ler a parte da dissertação propriamente dita, você vai produzir uma dissertação, né, um texto dissertativo, de no mínimo 20 linhas, contendo introdução, desenvolvimento e conclusão, a partir do conteúdo e do tema proposto para estas atividades remotas. Então, até dia 20 de abril, esta tarefa está aberta no SIGA, basta que você acesse lá, edite seu texto em algum editor de texto, salve em PDF e anexe nesta tarefa. Vocês têm para isso, portanto, até 20 de abril de 2020. São 2 semanas contando a partir de hoje. O professor também colocou nesse material complementar uma apreciação de um filme. É um material complementar, não é obrigatório. Humberto Eco escreveu um romance chamado O Nome da Rosa. Tem a ver com a questão do conteúdo nominalismo, portanto, o nome da rosa, cujo principal personagem é Guilherme de Ockham, o filósofo franciscano, que é o personagem principal do romance e, obviamente, o personagem principal do filme O Nome da Rosa. Este filme está no YouTube, tem mais ou menos 1h50, 1h60, basta você clicar no link, quem sabe chamar a tua família, chamar teus pais, vamos ver o filme hoje que o professor indicou, o filme clássico, né?
O Nome da Rosa, que é inspirado nesse romance aqui de Umberto Eco, chamado O Nome da Rosa, cujo principal personagem é Guilherme de Ockham, o franciscano, né, que tentou uma resposta ao problema dos universais. Ponto final na terceira parte do vídeo. A quarta parte do vídeo, que eu vou começar agora, ela diz respeito ao conteúdo filosófico destas atividades. Vamos pensar lá na recapitulação do início do vídeo. Problema da filosofia na Idade Média: resolver as questões que surgem da relação entre fé e razão. A patrística tentou responder dizendo: creio para depois entender. A escolástica, que muito mais do que uma filosofia é um método de ensino e uma forma de organizar a educação, por isso vamos à escola, né? A palavra escola vem da escolástica, que é um método de ensino e uma forma de organizar o ensino. Tinha como problema responder a questão entre fé e razão a partir do seguinte postulado: entendo para depois crer. Com isso, a escolástica criou respostas racionais, por exemplo, para provar que Deus existe. Basta a gente pegar o argumento ontológico de Anselmo de Aosta, que diz o seguinte: se Deus consegue surgir no meu pensamento, ele existe na realidade. Seria mais ou menos assim. Eu posso imaginar que... Eu posso contestar aqui o argumento de Anselmo dizendo assim: eu posso imaginar aqui nessa sala, que eu estou gravando essa videoaula, porcos rosas voadores. Porcos rosas voadores. Aí, então, só para imaginar, quer dizer que existem porcos rosas voadores no mundo? É óbvio que não, mas existe porco, existe o suíno no mundo, existem seres voadores e existe a cor rosa. O que minha mente está fazendo, basicamente, é reunir esses seres que existem em um único ser e fazer com que ele exista. O argumento ontológico de Anselmo mais ou menos ia nessa direção. Ele dizia: se eu penso em algo perfeito, é porque esse perfeito existe. Se eu penso no ser todo-poderoso de um jogo de videogame, por exemplo, e comparo com a ideia de Deus que existe na minha mente, a ideia de Deus que existe na minha mente sempre vai ser superior. Portanto, eu estou comprovando que Deus existe de um ponto de vista ontológico. Santo Tomás de Aquino, outro grande representante da escolástica, dizia que é preciso provar que Deus existe para depois crer. Ele dizia, por exemplo, que olhando para a natureza, a gente vê que ela opera segundo causas, ou seja, tudo que existe tem uma causa, tem uma força que moveu para a existência. Se a gente pegar um conceito físico de movimento, por exemplo, a gente vai chegar à conclusão que todo movimento acontece porque existe uma força que move para o movimento. E São Tomás de Aquino dizia: se todas as coisas se moveram para a existência, é porque existe uma força anterior que move as coisas para existir. E São Tomás de Aquino, portanto, concluía: essa coisa que força as coisas a saírem da não existência, do não ser para o ser, portanto, da não existência para a existência, só pode ser Deus, a causa primeira de tudo. Isso. Então é um argumento lógico, racional, com estrutura lógica racional, para provar que Deus existe. Ora, tudo isso gera um grande problema, que em filosofia, em ciência, se chamou do problema dos universais. O problema dos universais é posto da seguinte maneira: os universais, como por exemplo o ser humano, a humanidade, o animal, os animais, o conceito de, por exemplo, o homem é um animal racional. Esse conceito de homem, ele é universal? Ele existe de fato como uma ideia universal? Esse conceito de animal existe como uma ideia universal? Ou o conceito de bem, ele é um conceito universal ou é só um nome? Esse é o grande problema que foi direcionado, né? A grande questão que foi direcionada a esses postulados da escolástica.
Na tentativa de resolver se os universais eles eram existentes na realidade, eram somente nomes ou somente coisas que existiam na cabeça das pessoas, surgiu então aquilo que nós chamamos de querela ou problema dos universais, que é o conteúdo propriamente dito que vocês vão abordar. Na tentativa de responder a esse problema dos universais, surgiram 3 respostas filosóficas, científicas dentro da Idade Média a essa questão. A primeira resposta científica é uma resposta realista. O realismo, né, como Anselmo de Aosta diz, os universais existem lá na realidade, lá no mundo. Por exemplo, Deus é bom e ele é uma ideia universal. Portanto, existe lá fora dos nomes que a gente pode dar às coisas e fora da nossa mente, existe como realidade. Essa é a solução realista. Por outro lado, vem uma solução radicalmente contrária, que vai dizer que os universais são somente nomes que a gente dá às coisas, como, por exemplo, a justiça, a bondade, a eternidade, a humanidade, são tão somente nomes que na nossa organização lógica e didática, a gente dá as coisas. Então, se a gente fosse perguntar para um nominalista, Deus existe? O nominalista diria, não, é somente o nome que a gente usa para organizar as coisas. E há um meio termo entre realistas e nominalistas, que são os conceitualistas, que dizem que os universais não são nem tão somente realidade fora da mente, nem tão somente nomes que a gente pode atribuir às coisas, mas são conceitos que a gente intui usando a nossa lógica, a nossa razão, a nossa gramática e consegue organizar a situação. Então, categorias como beleza, justiça, bondade, humanidade não são somente nomes e nem são somente atividades existentes por si mesmos, fora da realidade. A isso nós chamamos conceitualismo. Então, minha gente, fechando aqui, esse é o conteúdo remoto que vocês vão abordar. Leiam sobre esse tema, né, o problema dos universais da Idade Média, e caminhem. Concluindo aqui, recapitulando essa videoaula. A gente viu uma breve recapitulação das aulas presenciais, viu o plano de atividades remotas, que é mais ou menos um documento que o IFE se organiza, viu o guia de atividades, que é o documento mais importante para você, estudante. Além de estar anexado no SIGA, ele está na descrição desse vídeo. Veja o que você tem que fazer lá. E a gente viu, por último, uma breve explicação do conteúdo da escolástica em problemas universais, que é o conteúdo que vocês vão abordar remotamente. Lembrem de assistir com a família de vocês lá. Humberto Eco, O Nome da Rosa, né? Tem o link para o vídeo ali, para o filme. Belo filme, clássico do cinema, que vocês podem ter acesso através do link. Dito isso, meus queridos, cuide dos seus e voltaremos na esperança de ter uma sociedade melhor organizada, uma vida em comunidade melhor instruída, né? Afinal, as crises estão aí para isso, ou seja, para a gente repensar o nosso modo de vida. Dito isso, abraço, bons estudos e tirem suas dúvidas com o professor. Lá no Twitter do professor, lá no Instagram do professor, lá no Facebook do professor, no fórum de dúvidas do SIGA, não deixe de conversar com o professor. Instagram, Facebook, Twitter, fórum de dúvidas. Dito isso, abraço, até a próxima.